Bem-vindos ao Ecos da Escuridão. Aqui, cada sussurro é um aviso, cada sombra esconde um segredo e cada história pode te assombrar para sempre. Se você ama o terror, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum relato sombrio. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se para mergulhar no desconhecido. A noite estava silenciosa, exceto pelo leve sussurro do vento que fazia as árvores da rua balançarem suavemente. Mariana estava em sua cama mexendo no celular quando o primeiro som veio. Ela franziu a testa. Parecia vir da parede do seu quarto. Um barulho seco, como se alguém estivesse batendo do outro lado. O relógio digital ao lado da cama marcava 3h17 da madrugada. Mariana morava sozinha há pouco tempo. Seu apartamento ficava no 8º andar de um prédio antigo, e seus vizinhos eram discretos. À sua esquerda, vivia um casal de idosos, o Sr. Anselmo e a Dona Lívia. À direita, um adulto jovem chamado Eduardo, que raramente era visto. Ela ignorou o barulho e voltou ao celular. Talvez fosse apenas o encanamento do prédio ou um ruído qualquer. Mas então veio novamente. Dessa vez, mais forte. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. "Quem tá aí?" perguntou, meio sem pensar. Silêncio. Por alguns minutos nada aconteceu. Ela soltou um suspiro aliviado e se deitou novamente, puxando o cobertor para cima. Foi quando o som mudou. Dessa vez, não era mais uma batida na parede, mas sim um arranhão. Algo passava devagar, raspando a superfície de dentro para fora. O som gelou seu sangue. Mariana pegou o celular e abriu a câmera para tentar filmar. Ligou a lanterna e apontou para a parede, mas não viu nada. O arranhão havia parado. Respirou fundo e riu de si mesma. "Talvez eu esteja cansada", pensou. Decidiu levantar para beber um copo d'água. Ao passar pela sala escura, sentiu um incômodo estranho. O silêncio parecia mais denso do que o normal. Ela acendeu a luz e congelou. A janela da sala estava aberta. Mariana lembrava perfeitamente que a havia fechado antes de dormir. Com o coração disparado, correu e a trancou. Olhou para a rua lá embaixo, mas não viu ninguém. Apenas postes iluminando a calçada vazia. Quando se virou, seu coração quase parou. Na porta de entrada do apartamento, uma sombra estava projetada sob a luz do corredor. Alguém estava parado do lado de fora. Por alguns segundos, Mariana ficou paralisada. O som do seu próprio coração pulsava alto nos ouvidos. A sombra se moveu. Alguém do lado de fora arranhava a madeira da porta com lentidão. Ela queria gritar, mas a voz não saía. Pegou o celular e digitou rapidamente para a síndica do prédio. "Tem alguém parado na minha porta. Me ajuda." A mensagem ficou com um único tique. Nenhum sinal de entrega. O arranhão parou. E então a campainha tocou. Mariana deu um passo para trás, a respiração trêmula. Ela olhou pelo olho mágico e viu a senhora Lívia, sua vizinha idosa. O rosto enrugado parecia preocupado. "Mariana!" A voz do outro lado era fraca. "Abra a porta, querida." Por um momento Mariana sentiu um alívio, mas então algo dentro dela se acendeu. A sombra que viu antes era alta. A senhora Lívia era pequena e frágil. Seus olhos se arregalaram. "Mariana!" chamou de novo. "Por favor, preciso falar com você." O instinto gritava para que ela não abrisse. Ela decidiu perguntar. "Senhora Lívia, onde está o seu marido?" Silêncio. Então, a voz do outro lado respondeu. "Ah, querida." A voz ficou estranha, mais rouca. "O Anselmo está bem aqui." E então outra voz se juntou à dela, dizendo a mesma frase em um tom distorcido. "O Anselmo está bem aqui."
Mariana não abriu a porta. Ela correu para o quarto e trancou a porta, pegando o celular novamente. Tentou ligar para alguém, mas a tela piscou e o aparelho desligou sozinho. Seu coração disparou. O silêncio dominou o apartamento. Por alguns segundos tudo parecia calmo. Então, o barulho voltou. Dessa vez vindo do lado de dentro do quarto, Mariana segurou o celular com força, respirando ofegante. O quarto estava escuro, mas a fresta embaixo da porta deixava passar um brilho amarelado do corredor. Algo estava ali. Ela ouviu passos arrastados se aproximando da porta. Mariana! A voz da senhora Lívia agora vinha de dentro do quarto. Com os olhos arregalados, ela subiu na cama e se encolheu contra a parede. A maçaneta girou. Lentamente. A porta abriu com um rangido. A luz do corredor revelou uma figura alta e magra parada ali. Seu rosto era semelhante ao do senhor Anselmo, mas seus olhos eram apenas buracos negros vazios. O Anselmo está bem aqui, ele disse. Dessa vez, Mariana gritou. Mariana morava no edifício Aurora, um prédio antigo construído na década de 1970. A fachada amarelada e os corredores estreitos carregavam o peso do tempo, com paredes desgastadas e um leve cheiro de mofo impregnado no ar. Ela havia se mudado há 3 meses, atraída pelo aluguel barato e pela localização tranquila. O síndico, um homem calado chamado Senhor. Arnaldo apenas mencionou que o prédio tinha pouca movimentação e moradores antigos. A maioria das pessoas aqui já mora há décadas, ele dissera. Mariana não se importou com isso. Para ela, a descrição dos vizinhos era um bônus. Seus vizinhos diretos eram o casal de idosos, Sr. Anselmo e Dona Lívia, que sempre pareciam simpáticos. Mariana os via saindo pouco e andando devagar pelos corredores. Dona Lívia gostava de deixar flores na entrada do apartamento. Eduardo, o vizinho do outro lado, era um adulto jovem na faixa dos 30 anos, que trabalhava em home office. Ele era recluso e raramente era visto fora do apartamento. Na maioria dos dias, o prédio era um túmulo. Nenhuma movimentação, nenhum som vindo dos apartamentos. Até mesmo o elevador, com suas portas metálicas antigas, deslizava pelo prédio com um silêncio desconfortável. Mas agora, aquele silêncio parecia algo muito mais sinistro. Na manhã seguinte, depois do acontecimento assustador da madrugada, Mariana acordou com o celular vibrando. Ela o pegou e viu várias mensagens da síndica, Dona Marta. Mariana, o que houve ontem? Você me mandou mensagem às 3 horas da manhã, mas eu só vi agora. Se precisar de algo, me avise. Hoje à noite haverá manutenção no elevador. Alguns moradores reclamaram de oscilações na energia. Mariana sentiu um arrepio. Ela tentou contar tudo o que aconteceu, mas a resposta da síndica veio rápida. Querida, acho que você se confundiu. A Dona Lívia faleceu há 3 semanas. O sangue de Mariana gelou. Ela largou o celular e cobriu a boca com a mão. Não pode ser. Ela tinha visto a Dona Lívia na porta do seu apartamento na noite passada. Ela ouvira sua voz. Seu estômago revirou. Tremendo, decidiu sair do apartamento. Precisava de ar. Quando abriu a porta, sentiu um cheiro estranho no corredor. Um cheiro forte de terra molhada. E então, notou algo que fez suas pernas fraquejarem. Diante da porta do apartamento do senhor Anselmo, havia um buquê de flores secas. Ela reconheceu as flores. Eram as mesmas que Dona Lívia costumava deixar na porta todas as manhãs, mas ela estava morta. E seu marido não fora visto desde então. Desesperada, Mariana correu até a porta de Eduardo e bateu várias vezes. Eduardo, por favor, me atende. Silêncio. Ela insistiu e depois de alguns segundos ouviu o som da fechadura destrancando. A porta abriu uma fresta e Eduardo apareceu. Seu rosto estava pálido,
olheiras fundas como se não dormisse há dias. Ele olhou para os lados antes de encará-la. Mariana, você também viu, não viu? Sua voz saiu baixa, tensa. Ela engoliu em seco. O que está acontecendo aqui? Eduardo abriu a porta completamente e gesticulou para que ela entrasse. Mariana hesitou, mas a necessidade de respostas foi maior do que o medo. Ela entrou no apartamento e imediatamente percebeu algo estranho. Quase todas as janelas estavam cobertas com jornais, a luz do sol atravessava a camada fina do jornal e havia amuletos estranhos pendurados nas paredes. O lugar cheirava a incenso. Ela olhou para ele, assustada. O que é tudo isso? Eduardo passou a mão pelos cabelos e suspirou. Esse prédio tem algo errado. Algo muito errado. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? Ele apontou para uma mesa no canto do apartamento. Havia recortes de jornal espalhados por lá. Mariana se aproximou e começou a ler. Desaparecimento misterioso no edifício Aurora. Mulher some sem deixar rastros. Moradores relatam vultos e vozes durante a madrugada. Homem encontrado morto dentro do apartamento 808 há 20 anos. A maldição do edifício Aurora, coincidência ou algo sobrenatural. Seu coração disparou. Ela virou-se para Eduardo assustada. O que isso significa? Ele passou a língua nos lábios ressecados antes de responder. O apartamento do Sr. Anselmo e da Dona Lívia não deveria estar ocupado. Mariana arregalou os olhos. Como assim? Eu vi os dois. O Sr. Anselmo mora lá. Eduardo negou com a cabeça. O Sr. Anselmo morreu há 1 ano. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés, mas ela os tinha visto, ouvido suas vozes, sentido sua presença. Ela tentou processar tudo, mas foi interrompida por um som que fez o sangue dela congelar. Alguém batia na porta do apartamento de Eduardo. Os dois se entreolharam e Eduardo colocou um dedo nos lábios, pedindo silêncio. Mas então... a voz veio. Mariana, você está aí? Era a voz do senhor Anselmo. Mas o senhor Anselmo estava morto. O apartamento de Eduardo estava mergulhado em um silêncio absoluto. Do lado de fora, a voz do senhor Anselmo ecoava de maneira sombria. Mariana, você está aí? O som veio seguido por um leve arranhão na madeira da porta. Shhh. Eduardo fechou os olhos por um momento e segurou o braço de Mariana, sussurrando. Não se mexa. Mariana prendeu a respiração. O silêncio foi interrompido por outro ruído perturbador. Um som de passos, mas não normais. Eles deslizavam como se a coisa do outro lado estivesse sendo arrastada pelo chão. Os passos se afastaram. Mariana sentiu os músculos relaxarem, mas Eduardo ainda estava rígido. Ele foi embora? Ela sussurrou. Ele negou com a cabeça. Não. Ele ainda está aqui. Dessa vez, as batidas vieram da janela. Os dois se viraram petrificados. O apartamento ficava no 8º andar. Não havia como alguém estar batendo do lado de fora. Eduardo pegou uma faca de cozinha que estava próxima e segurou firme. Não olhe. Não importa o que aconteça. Não olhe para a janela. Mas foi tarde demais. Mariana, movida pelo impulso, virou a cabeça. E o que viu a deixou paralisada. Do lado de fora, preso à janela como uma aranha grotesca, estava o Sr. Anselmo. Seus olhos eram 2 cavernas escuras, e sua boca estava aberta em um sorriso antinatural, impossível para um ser humano. Ele não deveria estar ali. Ele não era mais humano. Eu te vejo, Mariana. A voz dele não saía da boca, mas sim ressoava dentro da cabeça dela. E então, a janela começou a se abrir sozinha. Eduardo agiu rápido. Agarrou Mariana pelo braço e a puxou para fora do apartamento.
Eles correram pelo corredor mal iluminado, passando pelo elevador, que estava fora de serviço, e descendo pelas escadas de emergência. Os passos ecoavam pelos degraus de metal. Algo os seguia. Mariana ouvia os sussurros atrás deles, palavras distorcidas, repetidas em um tom errático. O Anselmo está bem aqui. O Anselmo está bem aqui. O Anselmo está bem aqui. Ela sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ela gritou e tropeçou, caindo contra a parede. Eduardo a puxou de volta, segurando firme. Eles continuaram descendo, até que finalmente chegaram ao térreo do prédio. O hall de entrada estava deserto. As luzes piscavam. O síndico, senhor. Arnaldo estava parado atrás da recepção. O que está acontecendo? Mariana perguntou, ofegante. O homem levantou a cabeça devagar e sua expressão era neutra demais, vazia demais. Ele sorriu. E então disse algo que fez o estômago de Mariana revirar. Vocês não deviam ter saído dos seus apartamentos. As luzes se apagaram. O prédio tremeu. E então, todas as portas dos apartamentos se abriram ao mesmo tempo. Quando as luzes voltaram, Mariana e Eduardo estavam cercados. Nos corredores, figuras estavam saindo dos apartamentos. Mas eles não eram vizinhos vivos. Eram sombras, pessoas de olhos negros e corpos pálidos. Algumas usavam roupas antigas, desgastadas pelo tempo. Eduardo segurou Mariana, tentando protegê-la. Eles não são reais, ele murmurou. Eles são ecos do passado. Mariana tremia. O que isso significa? Eduardo olhou para o chão e respondeu. Esse prédio é um túmulo. Ela sentiu o sangue gelar. Eduardo continuou. Muitas pessoas já morreram aqui, mas elas não foram embora. Mariana encarou os fantasmas. O senhor Anselmo e a dona Lívia estavam entre eles. Ela sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Como escapamos disso? Eduardo olhou para a saída do prédio. A porta principal estava trancada por correntes enferrujadas. E então uma voz preencheu o ambiente. A voz do próprio prédio. Vocês não podem sair. O chão tremeu. As sombras se aproximaram. Eduardo puxou Mariana e gritou. Corre! Eles dispararam em direção ao elevador, que agora estava aceso como se os esperasse. O painel mostrava o número 666. Mas não havia outra opção. Quando entraram, as portas se fecharam sozinhas e o elevador desceu, para um andar que não deveria existir. O elevador desceu além do térreo, além do possível. Mariana e Eduardo sentiram um frio intenso envolver seus corpos. O ar parecia pesado, como se estivessem mergulhando em um pesadelo sem saída. O visor do elevador piscava freneticamente, até que parou em um andar inexistente. -1. As portas se abriram lentamente. Um corredor escuro se revelou à frente, iluminado apenas por uma fraca luz avermelhada no teto. O cheiro de terra molhada e podridão invadiu as narinas de Mariana. Onde estamos? Ela sussurrou. Eduardo olhava fixamente para a frente, a mandíbula tensa. No coração do prédio. Eles deram alguns passos para fora do elevador. As portas se fecharam atrás deles, sozinhas. O corredor parecia interminável, e nas paredes, Mariana percebeu nomes gravados na pedra. Camila Martim, 1986. Rodrigo Smith, 1993. Anselmo, 2023. Lívia, 2025. E então, na frente dos olhos de Mariana, seu próprio nome começou a ser gravado na pedra. Mariana Parker, 2025. O coração dela parou por um segundo. Ela não estava apenas no lugar errado na hora errada. Ela já era a próxima. O coração de Mariana bateu mais rápido. São os nomes das pessoas que desapareceram? Eduardo assentiu. Foi então que ela viu algo mais. No final da parede, havia outro nome sendo lentamente esculpido. Mariana Parker, 2025.
Seu corpo congelou. Ela já estava marcada para morrer. Um som seco ecoou pelo corredor. Não era um som de passos humanos, era um som arrastado, como se algo grande e deformado estivesse se movendo pela escuridão. Eduardo segurou o braço de Mariana. Não olhe para trás. Mas ela olhou, e então ela o viu. Uma figura gigantesca, esquelética, com braços alongados e pele cinzenta esticada sobre ossos proeminentes. Sua boca era um buraco negro cheio de dentes pontiagudos, e seus olhos eram vazios. Mariana não conseguia se mover. A criatura apontou para ela, e então sussurrou seu nome. Mariana. A voz veio de dentro da sua mente como se algo estivesse tentando se infiltrar na sua alma. Eduardo reagiu rápido. Corre! Eles dispararam pelo corredor enquanto o monstro deslizava atrás deles, mais rápido do que deveria ser possível. As luzes piscavam freneticamente. A cada piscada, a criatura estava mais perto. O corredor parecia se estender indefinidamente, mas então, Eduardo viu uma porta de ferro no fim do corredor. Eles correram com todas as forças e se jogaram contra a porta, que abriu com um estrondo. Os dois caíram para dentro de uma sala escura. A porta se fechou sozinha atrás deles. O silêncio dominou o ambiente, mas o pior ainda estava por vir. A sala onde estavam parecia um antigo santuário macabro. No centro havia um círculo desenhado com símbolos estranhos, rodeado por velas apagadas e ossos humanos espalhados pelo chão. Eduardo olhou para Mariana. Esse lugar é onde tudo começou. Ela o encarou ofegante. O que quer dizer? Ele passou a mão pelo rosto suado. O edifício Aurora foi construído sobre algo que nunca deveria ter sido perturbado. Mariana olhou ao redor. As paredes estavam cobertas de inscrições antigas. Uma delas chamou sua atenção. Aquele que assina o livro não sai vivo. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. No centro da sala havia um livro antigo aberto. As páginas estavam gastas pelo tempo. E no final da última página estava o nome dela, escrito em sangue. Ela cobriu a boca com as mãos. Eduardo pegou seu pulso. Eles já te marcaram. Ela sentiu lágrimas de puro desespero. Como eu saio daqui? Ele hesitou. A única forma é terminar o ritual. Ela olhou para ele, horrorizada. O que você quer dizer? Ele respirou fundo antes de dizer. Alguém precisa ficar. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Foi então que ela percebeu algo terrível. Eduardo não estava mais suando. Seus olhos estavam escuros como a noite, e seu rosto não parecia mais humano. Mariana. Sua voz agora era dupla, misturando-se com algo mais. Alguém precisa ficar no seu lugar. Ela deu um passo para trás. Eduardo não era Eduardo. Ele nunca foi. E então, as velas se acenderam sozinhas e a sala inteira foi tomada por sombras. As velas ao redor do círculo macabro se acenderam sozinhas, lançando sombras trêmulas nas paredes. Mariana olhava para Eduardo, ou o que restava dele. Ele não era mais humano. Seus olhos eram dois abismos negros, e sua pele parecia estar se dissolvendo, revelando algo obscuro e deformado por baixo. Alguém precisa ficar, Mariana. Sua voz era múltipla, como se várias entidades falassem ao mesmo tempo. O terror dela se transformou em desespero. Não, você disse que queria me ajudar. Ele sorriu, e algo naquele sorriso era errado, antinatural. Eu te ajudei. Te trouxe até aqui. Agora você tem uma escolha. Ele ergueu uma das mãos, e então Mariana sentiu algo frio em seus dedos. Era uma faca ritualística, de lâmina prateada e cheia de símbolos estranhos. Ou você fica, ou alguém toma o seu lugar. Ela sentiu um calafrio. O que quer dizer? Eduardo inclinou a cabeça, observando-a como um caçador observa sua presa. Se você não quiser morrer aqui,
Precisa trazer outro. As palavras ecoaram na cabeça dela. Ou você fica, ou alguém toma o seu lugar. Se ela não fizesse nada, morreria ali, como todos os outros. Mas, se seguisse a única opção de saída, condenaria outra pessoa. Seus olhos percorreram a sala, frenéticos. Haveria outro jeito? Ela tentou correr até a porta, mas assim que encostou a mão na maçaneta, seu corpo foi lançado para trás, como se algo invisível a tivesse arremessado. Ela não podia sair. Eduardo se aproximou lentamente. Decida, Mariana. O tempo está acabando. Atrás dele, as sombras começaram a se agitar, como se algo muito pior estivesse prestes a emergir. Ela tinha que escolher. A opção 1. Ela sacrifica outra pessoa para escapar. A opção 2. Ela fica e se torna parte do prédio. Ela olhou para a faca em sua mão. Ela olhou para Eduardo. E então, tomou sua decisão. O que aconteceu depois foi um borrão de dor e terror. Mariana se lembra de gritos de sangue e da sensação de estar sendo puxada para o abismo. E então, acordou. Ela estava deitada no chão do térreo do prédio, o elevador aberto à sua frente. Ela olhou ao redor assustada. O edifício estava silencioso, como se nada tivesse acontecido. Ela sobreviveu? Se levantou cambaleante, saiu do prédio e nunca mais voltou. 2 meses depois. Mariana ainda tinha pesadelos. Ela acordava no meio da noite, ouvindo sussurros, sentindo um cheiro de terra molhada e podridão. Mas ela estava viva. Ou pelo menos, achava que estava. Uma noite, ela decidiu pesquisar sobre o edifício Aurora. Buscou notícias sobre os desaparecidos e então encontrou algo que a fez congelar. Vítima recente do edifício Aurora identificada, Mariana Parker, desaparecida há 2 meses. O mundo dela parou. Ela nunca saiu do prédio.